Devocional Biblionauta, 17 de janeiro. Leitura bíblica diária, Gênesis 49 e Gênesis 50. Tema da devocional, o leão da tribo de Judá. Gênesis 49 e 50 é o registro do final da história dos patriarcas, Jacó e depois José. Entretanto, esses capítulos são importantes para o desenrolar de toda a história bíblica. O capítulo 49 encerra falando sobre a sorte e herança de cada tribo. E o capítulo 50 é a conclusão da história, narrando as mortes de Jacó e José no Egito, mas Jacó sendo sepultado em Canaã e José morrendo com a promessa de ser sepultado lá. Jacó sabia que seria reunido a seus antepassados e antes disso chamou seus filhos para abençoá-los. Esse era um costume do Antigo Oriente Médio, onde os pais deixavam heranças e bênçãos a seus filhos, e algumas vezes as palavras eram consideradas proféticas até. O caso de Abraão abençoando seus filhos e Isaac abençoando seus filhos é um exemplo disso. Outro costume era que o filho primogênito recebesse a porção dobrada, a herança em nome do pai, a bênção de primogenitura. Se o patriarca não tivesse filhos, cabia à mulher providenciar o meio de sua serva, ou em último caso, a herança ficava com o servo escolhido pelo patriarca. O exemplo de Ismael, filho da serva H, e Eliezer, servo de Abraão. Observamos a história bíblica dos patriarcas e vemos que o Senhor mostra que usa os costumes humanos, ao mesmo tempo que faz do seu jeito, diferente dos costumes e tradições humanas. Deus não está preso aos costumes e tradições humanas. Ele faz de seu próprio jeito, sua própria maneira, cumprindo seus propósitos. Quando Abraão foi chamado, ele não sabia de detalhes, mas seguiu e Deus fez uma aliança com ele. Mas sendo ele e sua esposa velhos, achava que não poderia ter o filho da promessa. Enquanto se esperava que a herança passasse para Eliezer ou Ismael, que era o filho mais velho de Abraão, e Eliezer era o servo, Deus providenciou um filho a Abraão e Sara na velhice, contrariando os costumes humanos e a própria biologia humana. Com Isaac e Rebeca temos algo parecido, ela era estéril, mas o Senhor a fez fértil. A herança de Isaac, porém, não foi passada ao primogênito Esaú, mas por vontade divina foi transmitida a Jacó. No capítulo 49, fala sobre a transmissão da herança de Jacó, a mesma de Abraão e Isaac. Jacó tinha duas esposas e uma era estéril também, mas o Senhor ouviu o clamor e deu José a Raquel, que era estéril. Porém, embora José tenha sido especial, sendo filho de Raquel e recebido uma porção dobrada repassada a seus filhos Manassés e Efraim, não foi ele que recebeu a herança de Abraão. Jacó seguiu a ordem dos filhos, mas Ruben primogênito foi desqualificado por desonrar o leito de seu pai, quando Ruben deita-se com a concubina de seu pai, estando ainda vivo. E no passado esse costume significava que os poderes do pai estão sobre o filho agora, mas isso só podia após a morte do pai. Simeão e Levi eram os segundo e terceiros filhos, próximos da fila para receber a herança de Jacó, mas estes também se encontraram desqualificados, devido ao caso de Siquém, onde enganaram e massacraram a cidade de Siquém. Quem, então, receberia a herança da promessa de Abraão, Isaque e Jacó? Judá, aquele que não era o primogênito e muito menos filho da esposa preferida, ficou com a herança da promessa de abençoar todos os povos da terra. Gênesis 49, do 8 ao 12, de maneira clara e profética, Jacó abençoa Judá, o coloca como líder sobre seus irmãos e afirma que ele é como um leão e que dele virá o cetro, elemento real, significando que a casa de Judá não só lideraria, mas viria o rei da casa de Judá. Na história bíblica, Antigo e Novo Testamentos falam sobre a promessa e a chegada do Messias, o Cristo, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. E por causa do Messias, todos os povos da terra são abençoados, inclusive nós, pela graça e bênção do leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, o Messias, Jesus Cristo, ele abençoa nossas vidas e é o Senhor de nossas vidas, o Rei de nossas vidas. Que ele nos abençoe, que ele abençoe o seu dia.